Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Sempre uma oportunidade de ouro poder participar do evento, conversar com os colegas na hora do cafezinho, ouvir o feedback de cada um de vocês, que tem na sua militância no SPED, né, uma experiência muito rica. Muito existe aí para a gente aprender do lado de cá, de quem está construindo no governo o sistema público de escrituração digital. Eu só falo isso dessa vez, esse ano aqui, com um certo pesar, porque eu vou ter que, dessa vez, não vou poder ficar no evento com vocês. Normalmente eu gosto de ficar, circular bastante, conversar com as pessoas, e dessa vez eu tenho uma reunião, eu vou ter que voltar às pressas para Brasília. Então, eu vou fazer parte dessa palestra, o próximo painel, e depois tenho que ir direto para o aeroporto retornar. Não é o que eu gostaria, todos sabem disso, quem já me conhece de outras oportunidades, eu gostaria de ficar e poder interagir fortemente com vocês. Como essa não é a realidade, já me desculpo de antemão e vamos para a palestra. O que a gente quer falar hoje aqui com vocês? Falar um pouquinho do projeto SPED, das novidades e também aclarar algumas definições e alguns contextos que a gente sabe que passam despercebidos. Esse ano é emblemático, a gente completa 10 anos de Sistema Público de Escrituração Digital, desde a criação do decreto, né? Mas eu já começaria colocando essa pimentinha, que é perguntar se de fato nós estamos falando de 10 anos, 15 anos ou 3 anos de sistema público. Isso não é tão trivial. Por que não é tão trivial? Por que eu estou lançando essa pergunta aqui para vocês? Porque se a gente for olhar o histórico, e óbvio que isso aqui é só um resumo, o histórico do SPED, do sistema público, a gente pode colocar a gênese dele lá em 2001, 2003. Lá quando os primeiros passos, em 2001, com a medida provisória que deu aso à certificação digital, que permitiu a gente pensar uma solução com certificação digital. E em 2003, com a emenda constitucional, que disse claramente que as administrações tributárias têm que colaborar, que as administrações tributárias não podem transferir o ônus para o contribuinte. Elas têm que trocar entre si, criar soluções conjuntas, se organizar e cobrar informações uma vez só. Isso está lá na emenda constitucional, que mudou o artigo 37, inciso 22 da Constituição. E depois os vários ENATs, esses vários encontros nacionais, que foram organizando a ideia de um sistema público, seja através de uma nota fiscal, seja através de uma contabilidade ou de um digital, e que começaram lá em 2004, 2005, 2006, até que, em 2007, sai o decreto 6.022, que dá origem ao SPED. Então, na verdade, o SPED poderia parecer aqui que tem 15 anos ou mais, desde que foi começar a se pensar nisso. Por outro lado, o SPED, como essa lógica, a lógica ideal de um sistema público que organiza as obrigações, que é uma soma de documentos fiscais mais escriturações, se nós pensarmos esse projeto, ele vem sendo construído. Esse mundo ideal, como eu sempre digo, deveria ter um único tipo de documento e um único tipo de escrituração. Talvez 2, uma escrituração contábil e uma fiscal. Eu sempre bato nesse ponto. Mas não é assim. Ele vem sendo construído paulatinamente, e esse é o mundo do sistema público de escrituração digital hoje. Ele vem sendo construído em etapas. Ele possui 12 módulos hoje. Esses 12 módulos eu não vou me repetir aqui falando, os senhores trabalham com eles no dia a dia, eu não preciso ficar explicando o que cada módulo é, e nós vamos ter palestras específicas sobre esses módulos. E alguns deles eu vou comentar aqui depois. Mas o que eu queria mostrar para vocês que tanto esses 5 documentos fiscais, essas 7 escriturações que estão embaixo, os 5 documentos fiscais que estão em verde ali, e as 7 escriturações em azul que estão ali embaixo, esse grupo não é homogêneo, não foi criado homogeneamente, nem no mesmo tempo. Vem sendo construído. Mais importante ainda, se olhar aqueles que eu coloquei um quadradinho amarelo, metade dos 12
esses 6 que estão em quadradinho amarelo, eles só têm 3 anos ou menos. 3 anos ou menos. Essas são módulos do sistema público de escrituração digital que estão sendo construídos agora. Alguns ainda estão em fase de desenvolvimento. Então a pergunta que fica é: 10 anos mesmo, 15 anos ou 3 anos? Então essa é a primeira parte do contexto. A gente celebra os 10 anos do SPED porque o marco fundador é o decreto. Mas a gente tem que ter em mente que a gente está construindo junto esse SPED desde 15 anos atrás e segue construindo. Não que a gente vá criar mais obrigações, ao contrário, a gente quer enxugar. Mas algumas dessas escriturações nesse conjunto e alguns desses documentos são relativamente novos. O exemplo, a nota fiscal de consumidor eletrônico, a nota fiscal de serviço que está sendo construída agora, nós vamos falar. O e-social, a escrituração da REINF e assim por diante. Dito isso, a primeira parte eu acho que a gente consegue completar aqui, que é, embora a gente celebre os 10 anos do SPED, né, e lembrou o Mauro, até tem uma coincidência, porque também são os 20 anos da Decision, né, tem uma coincidência aqui, sempre esteve apoiando o projeto, né, e junto com tantos outros patrocinadores, e é uma coincidência, os 10 anos é do marco. Agora, como que a gente vê o SPED hoje e como que a gente vê daqui para frente? O que define o SPED e o que vai definir o SPED daqui para frente? Acho que essa é a melhor pergunta do que dizer nos últimos 10 anos, nos últimos 3 anos. Vamos pensar assim, o que tem definido o SPED e o que vai definir ele daqui para frente? Qual é essa diretriz? Eu diria que são algumas poucas que vale a pena a gente recapitular. Por exemplo, uma que o Mauro comentou agora há pouco. Ele disse: vocês são os protagonistas na simplificação, vocês são os protagonistas para dar sugestões, e eu vou voltar nisso também, mas o SPED é colaboração, é um projeto colaborativo. Existem outros, eu não tenho dúvida, mas é uma mudança no paradigma das administrações tributárias. As administrações têm construído o SPED de forma colaborativa, entre si e com a sociedade. Isso fica claro. A gente sabe disso desde o início do SPED. É o que eu mostro ali, essa quebra que eu chamo de a primeira quebra de paradigma do SPED. Eu vou mostrar 3 quebras de paradigma aqui. Mas a primeira é a quebra do paradigma interacional, de interação. Como é que era o paradigma antes? A administração tributária cria uma obrigação, publica de alguma forma, dá publicidade num ato, obriga o contribuinte a cumprir. Pronto, não pergunto, faço. Isso não é o caso aqui. O SPED, desde o início, trabalhou com as empresas piloto, trabalhou com toda sorte de conhecedores e especialistas na sociedade, trabalhou com outros entes do governo, trabalhou com o cidadão, com as empresas, etc. Então, isso que a gente vê hoje no SPED é a quebra do paradigma interacional. Quantas redes a gente tem, redes de apoio, de troca de dúvidas, quantos blogs, quantas áreas de troca de conhecimento hoje no SPED. Então, essa primeira coisa, eu diria que é um marco no SPED, que é a quebra do paradigma interacional. Qual é a segunda palavra que eu acho que definiu até hoje o SPED? Definiu o SPED até hoje. Inovação. O SPED é inovador em nível internacional. Vocês vão ouvir depois o colega Vinícius falar de experiências fora daqui, e nós somos referências em vários lugares do mundo, em termos de inovação na administração tributária, e assim por diante. Mas essa eu acho que é a segunda palavra que define o SPED, o que eu chamo de quebra do paradigma tecnológico, o paradigma que existia antes, de programa gerador de declaração e de documento em papel, e de declaração em papel. Isso então os senhores sabem também. Eu acho que é um segundo ponto que a gente tem que lembrar, que a gente tende a esquecer, mas que é claro no SPED. A gente saiu de um modelo muito, não vou dizer antigo ou atrasado, muito diferente para o que a gente tem hoje. Eu brinco, às vezes, que a gente fala de simplificação, vou falar depois, e o pessoal esquece que a primeira simplificação já está aqui. Você tinha empresas que emitiam, e seguem emitindo hoje, 50 mil notas por dia, que hoje fazem isso com tranquilidade. Empresas que tinham caminhões inteiros de livros contábeis encadernados, que não tem mais. Essa quebra de paradigma tecnológico. Segundo ponto. Até aqui, eu acho que é tranquilo. O que definiu o SPED nesses 10 anos, vamos dizer assim. Esse outro ponto agora
que eu vou comentar, esse sim eu queria gastar um pouco mais de tempo, porque eu acho que esse não só definiu o SPED, como esse vai definir o SPED daqui para frente. Eu acho que esse está na essência, para mim, é o ponto até mais importante de todos hoje, e talvez o ponto menos lembrado, que o SPED tem no DNA, no desiderato, no propósito último, simplificar, no que for possível, obviamente, até o seu limite, o cumprimento da obrigação. Isso tem que estar claro para a gente. Eu brinco sempre que às vezes um colega diz assim, pô, mas é aquela brincadeira, simplificou para quem? Diz assim, né? Parece que não. É como eu mostrei para vocês, que houve simplificação, eu já não duvido, porque uma coisa era o papel e o que tem hoje. Essa é uma simplificação clara que vem da quebra do paradigma tecnológico. Tem uma outra simplificação que eu falei agora há pouco, é da colaboração. A gente pode trocar. Agora, eu estou falando aqui realmente é de nós avançarmos ainda mais nesse paradigma de simplificação. É o que eu chamo de quebra do paradigma obrigacional. O que eu quero dizer com isso? Que além da gente colaborar, que além de haver uma mudança clara na tecnologia, existe uma mudança no paradigma obrigacional, na forma como a gente pede a informação. Eu sempre coloco, quem já viu minhas palestras, eu coloco um pouquinho dessa parte, esse desenhinho, que é uma metáfora, obviamente. O que é essa metáfora? Essa metáfora é dizer que a gente tinha, antes do SPED, que o nosso mundo antes do SPED, era um conjunto desorganizado de obrigações acessórias. Nós, que eu digo, as empresas, os escritórios contábeis, nós vivíamos num mundo onde as obrigações que nos eram pedidas pelos fiscos, federal, estadual e municipal, ocorriam de forma desorganizada. Não vou dizer desorganizada, pouco organizada. O que eu quero dizer com isso? Você tinha modelos diferentes, padrões diferentes, datas diferentes, liberdades de pedida diferentes. E tudo isso converge para essa lógica de, opa, eu tenho que me organizar melhor, eu tenho que ter um padrão para fazer isso, eu tenho que ter um modo de fazer isso, eu tenho que ter uma governança para isso. Ainda que eu tenha os entes políticos, os estados, os municípios, a União, de forma autônoma, eu tenho que organizar melhor a forma de pedir. Então, esse paradigma obrigacional, sem dúvida, é o início do que a gente chama de simplificação. E é por aqui que tem que andar. Eu acho que essa é a visão mais importante em termos de simplificação. O que nós chamamos de substituição harmônica das obrigações acessórias. Eu tenho que começar a eliminar obrigações antigas, absorvendo-as, substituindo-as pelas obrigações do SPED. E aí eu pergunto para vocês, isso vem sendo feito? Vem sendo feito. Pode não ser tudo que a gente gostaria, e é isso que a gente está buscando, melhorar. Mas isso vem sendo feito. A gente vem procurando atingir esse objetivo e está avançando ainda mais. Como que a gente vê isso? Eu vou dar um primeiro exemplo. Vou comentar aqui sobre 3 exemplos. Eu até dizer para vocês que eu vou encurtar um pouquinho a minha fala aqui, para a gente poder falar mais no outro painel. Como eu disse para vocês, eu vou ter que voltar, né? E como a gente atrasou um pouquinho no início, eu vou encurtar um pouquinho essa minha fala aqui, a gente poder ter um pouquinho mais de fala no painel, e aí eu conseguir não perder meu voo também. Então, é um meio termo. Mas o primeiro, naquilo que eu falei de organização do paradigma obrigacional, um dos grandes propulsores, um dos grandes módulos do SPED é o e-social. Isso que eu botei aqui é para aqueles de vocês que não consultaram ainda, mas desde ontem o e-social tem um novo sítio. Esse é um novo sítio do e-social. Não mudou nada. Vocês podem botar lá www.esocial.gov.br no celular, no tablet ou onde for. Esse sítio agora já está no padrão IDG, no padrão clássico do governo federal, que facilitem muito a navegação e que tem uma série de facilidades, de acessibilidades. Então, o novo sítio do e-social está todo reformulado, né? E é esse sítio que eu estou colocando aqui para vocês. Mais tarde, a gente vai ouvir aqui as palestras, vocês vão ouvir, uma pena porque eu não vou estar aqui, de especialistas nessa área. Nós vamos ter aqui
o colega José Alberto Maia, do Ministério do Trabalho, e o colega Samuel Kruger, da Receita Federal, né, que estão no projeto desde o início, são seus idealizadores em áreas distintas. Lá na Receita Federal, Samuel Kruger é o nosso, como eu brinco sempre, o nosso professor, né? Então, eles vão estar aqui falando com vocês com muita propriedade sobre o E-Social. Eu não quero fazer isso agora, e nem teria a condição nesse curto tempo, mas eu queria mostrar para vocês e lembrar, por que eu estou falando de E-Social aqui? Já que eu estou falando de paradigma obrigacional, de organizar as obrigações, eliminar obrigações. Porque o E-Social vai eliminar várias obrigações. Só com a entrada do E-Social, óbvio que vai ser, essa entrada é paulatina, né? Mas ele vai eliminar várias obrigações. Esse conjunto nem é completo, eu estou colocando aqui pelo menos 14, 15, 16, e aí não importa, a gente vai ver que tem umas a mais e umas a menos. Mas nós vamos eliminar várias obrigações acessórias, absorvendo-as em um conjunto organizado de prestação de informações que é o E-Social. Você não vai mais entregar GFIP, você não vai mais enviar CAD, você vai se liberar de pagar GPS, você não vai ter a folha de pagamento como uma obrigação acessória por fora, você vai ter isso dentro de um conjunto organizado E-Social, e assim por diante. O impacto do E-Social, senhores, é tremendo. Nós vamos ter as folhas de pagamento de todo o país de forma organizada. Nós vamos poder acompanhar as consequências dessas relações de trabalho e emprego quase em tempo real. E a REINF, a FD REINF, que é complemento dessa, faz o contexto fechar ainda mais. Porque nós vamos poder acompanhar as retenções também, e informações. O que importa estão entendendo onde é que eu quero chegar? Um dos grandes ganhos do SPED não é por ele só ser eletrônico, não é só por ele ser a colaboração entre os estados, é porque ele está mudando o paradigma de prestação de informação. Eu estou tentando fazer isso eliminando um monte de pequenas que cada um fazia e juntando num bloco organizado. Como eu disse, eu não vou aqui dar todos os detalhes do E-Social. Eu vou me permitir usar, devia colocar aqui fonte. Peguei emprestado essa transparência com os colegas do Ministério do Trabalho, ali com o colega José Maia e com a colega Margarida, porque eu acho que essa transparência está bem colocada, resume bem o nível de simplificação sistêmica que a gente vai obter com o E-Social. Você tem esse carinha, essa pessoa aqui que é o empregador, que é o ente público, enviando um evento, que é o evento XML, para um local centralizado, para um ambiente nacional, que vai ter registros de eventos trabalhistas, que vai ter folha, que vai ter outras informações. E a partir dessas informações, é que os órgãos de controle, os órgãos de governo, vão buscar o que precisam. Seja a Receita Federal, seja a Previdência, seja o Ministério do Trabalho, etc, etc. E isso vai ser feito de duas formas. Por web service, enviando os eventos, ou através de aplicativos web. As duas grandes interfaces. Muito parecido com o que tem no SPED. Talvez até uma evolução. No SPED a interface tem um pouco menos de prioridade. Aqui a gente vai ter. Mas na mesma lógica, de envio organizado. Como é com a nota. Como é com os documentos fiscais em geral. Então, no E-Social, a gente tem essa organização clara de como que deve ser. Substituir 15, 14 obrigações acessórias. E mais que isso, não só substituir, como eu disse, não é substituir, é substituir de forma organizada. Eu tenho certeza que essa transparência vai estar nas palestras, seja do Kruger, seja do Maia, ou até de outros colegas que falarem aqui. Mas eu só estou colocando aqui para lembrar que essa informação está sendo prestada de forma organizada. Existe uma sequência. Você lança as informações do empregador, depois você envia os eventos que caracterizam, os eventos de tabela que caracterizam esse empreendimento. Depois você faz um cadastramento inicial, e aí você começa a enviar eventos periódicos e também eventos que podem ser não periódicos, eventos excepcionais diferentes,
que não tem uma periodicidade, como um afastamento, como alguma situação de doença, etc. Então, o E-Social vai lhe dar um caminho para fazer isso. Já é assim no balão de ensaio do E-Social. Qual é o balão de ensaio do E-Social? O módulo do empregador doméstico, que teve no início, a gente sabe, algumas situações problemáticas, mas que vem sendo depurado e melhorado, nos mostrando como que a gente deve fazer isso, como que a gente deve melhorar, inclusive para o módulo completo das empresas. Agora, o que eu queria deixar claro para vocês é isso. O E-Social, um dos módulos do SPED, junto com a REINF, a camada social, que a gente chamaria do SPED, tem na veia isso que eu falei para vocês. Então, isso não só é hoje, mas vai continuar sendo. A REINF, a EFD REINF, vai ser da mesma forma. Qual o segundo produto que eu gostaria de parar e comentar com vocês aqui, que é um produto, claro, do SPED, novo, está sendo construído, e que tem o mesmo poder revolucionário do E-Social, a mesma capacidade de revolucionar o nosso ambiente de negócios que tem o E-Social. É a nota fiscal de serviço eletrônica. O único filho dos documentos fiscais que não nasceu ainda, mas que está sendo gestado. Por que ele é tão importante? Eu não sei se os senhores sabem, mas notas fiscais de serviço eletrônicas já existem em vários municípios. Essa estatística sempre é muito difícil de medir com clareza, mas as várias associações nos dizem que existe aproximadamente 800 municípios hoje no Brasil que já tem alguma solução de nota fiscal de serviço. Eu posso estar errado para cá, para lá, mas esse é um número aproximado. Considerando que nós temos 5.000 municípios, considerando que 2.000 municípios têm uma estrutura tão precária que às vezes não tem nem administração tributária, ou seja, não consegue implementar absolutamente nada em termos de controle ou de facilidade, nada. Então nós ficamos aí com 2.500 na conta e a gente tem 1/3 disso que tem notas fiscais de serviço, cada um com um padrão diferente. Não é tão diferente porque existe um padrão aproximado, né, que a gente tem construído junto com a Abrasf, com a Associação de Capitais, né, dos municípios de capitais, mas esse padrão não é seguido e pior, as soluções dadas aos municípios são muitas vezes soluções particulares. Municípios, às vezes, que contratam soluções de nota de serviço por um particular e que tem banco de dados geridos ou associados a um ente particular, o que é gravíssimo de um ponto de vista de uma administração tributária. Então, você tem um ambiente de negócio onde padrões diferentes, negócios diferentes na nota de serviço, e ainda por cima, uma dificuldade de contratar. Eu falava esses tempos com um secretário de fazenda de um município no Paraná, não vou revelar, obviamente, né? E ele me dizia: Clóvis, eu tenho uma dificuldade aqui, eu tenho que renovar a licitação, me custa 1.500.000 por ano, licitar de novo a solução de nota fiscal de serviço eletrônica. Olha o tamanho do custo Brasil que eu estou falando. Nós temos 800 municípios gastando milhões para contratar soluções particulares de nota fiscal de serviço que não se conversam. Que não se conversam. E nós não temos nenhum controle sobre isso. E pior, o colega Jonathan, que está aqui, né, o professor Jonathan, vai falar daqui a pouco, mais tarde, no final, sobre PIS, COFINS, novidades, não é? Isso aqui está na essência. Nós precisamos de documentos fiscais organizados para poder ter uma política de creditamento no PIS e na COFINS que seja razoável. Eu tenho certeza que o colega Jonathan vai tratar disso. Mas eu tenho certeza que vocês entendem o que eu estou dizendo. Se eu quero simplificar o PIS e a COFINS, se eu quero simplificar o creditamento do PIS e a COFINS, eu tenho que ter aqui um documento fiscal de serviço à altura. Não um amontoado de cupons eletrônicos distintos. Certo? E o que nós estamos propondo nesse projeto? Nós estamos propondo mudanças legislativas e nós estamos propondo produtos de TI. Nós acreditamos que é da vocação do SPED criar e facilitar a vida para os municípios e, portanto, também para as empresas. Então, criar o quê? Criar a possibilidade de um autorizador nacional, de um emissor nacional, de um ambiente nacional de nota fiscal de serviço. E a gente vai construir isso. Tá sendo pra... Isso dá ideia para a gente do volume que a gente tem aqui, né, em termos de milhões de dólares. E fica claro
que nós temos em termos aí de importação, nós temos muito mais peso nos serviços, inclusive, do que mercadorias. Então, nós temos toda uma área de serviços enorme no país que está descoberta da existência de um documento padronizado dentro do sistema público de escrituração digital. Então, é certo que a gente tem que andar e avançar aqui. E, de novo, qual é a premissa aqui, qual é a diretriz? É a que eu falei há pouco, simplificação. Essa é a premissa do SPED que vai nos guiar pelos próximos 3, 4, 5 anos. Simplificar. Como que a gente vai simplificar aqui na nota fiscal de serviço? Criando um padrão nacional, um documento nacional, um repositório nacional de nota fiscal de serviço, para permitir o creditamento. Está claro, né? Esses 2 projetos já dão uma ideia do que vai acontecer nos próximos anos em termos de SPED, de por onde a gente vai se guiar. A propósito, esses 2 projetos, se os senhores olharem, na fala do ministro Meirelles, ao final de dezembro, ao mês de dezembro do ano passado, esses 2 projetos são parte das 10 medidas microeconômicas. Esses 2 projetos estão na base das medidas microeconômicas que a gente acredita que não é o governo, a gente acredita que o Estado brasileiro tem que fazer para melhorar nosso ambiente de negócio. Tanto é social, quanto a nota fiscal de serviço. Esses 2 projetos estão lá, e a Receita Federal, e os outros entes também, têm perseguido isso com muito vigor. Óbvio que os resultados não são só para o ambiente de negócios. É óbvio que tem impacto também na arrecadação e também na fiscalização. É óbvio que a arrecadação fica melhor controlada com um documento desse tipo, tanto para os municípios quanto para os entes federados, seja estados, seja União. E é óbvio que a fiscalização e a seleção de contribuintes fica facilitada também. Mas importante é que o ambiente de negócio fica facilitado. O colega que é o gerente desse projeto, é um colega na Receita, auditor fiscal também, que é o colega Gustavo Jubé. Ele estava em reunião no MDIC, no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e nós estávamos lá com todas as entidades representativas. E foi unânime. Todos querem a nota fiscal de serviço eletrônico. Ninguém disse que não. Porque é óbvio o ganho para todos aqui. Você tem dificuldades básicas nesse caso, como eu falei, desde a contratação da prefeitura até a viabilização de um negócio em mais de um município. Então, esses 2 projetos, eu diria, que dão a tônica da simplificação. Mas tem mais um que eu gostaria de falar com vocês, que é o seguinte, que eu coloquei 2 slides antes, aqui, que é o seguinte. Quando eu vou simplificar, melhorar o ambiente de negócios, eu posso falar, pelo menos em nível do Fisco Federal, da Receita, eu tenho mais de um projeto, inclusive além do SPED. Eu tenho o Portal Único do Comércio Exterior, eu tenho a Rede SIM, de simplificação de cadastramento, e eu tenho o próprio SPED. Eu não sei se as cores vão sair direitas aqui, eu estou vendo que tem uma diferença nas cores, mas vamos ver se vai. Não, saiu, tudo bem. Esses outros dois, são projetos de simplificação que atuam só numa parte das empresas ou numa parte da vida das empresas. Já o SPED e o pagamento de tributos persegue a empresa a vida toda. Alguns vão dizer que pena, mas persegue, está sempre lá. Esse pagamento de tributos está toda hora lá. E o que acontece? Essa prestação de informação para pagamento de tributos acontece num ambiente obrigacional que é caótico ou difícil. Caótico não, eu diria assim, é bastante complexo. No ente União, mas sobretudo nos estados. Eu coloquei aqui um pequeno bingo. Quem souber todos, grita bingo. É um pequeno bingo que diz o seguinte: essa é só uma partezinha dos nomes das obrigações estaduais, que ainda existem, embora a gente tenha avançado no SPED. Nós avançamos no SPED, mas ainda tem tudo isso. Isso aqui não é tudo isso, aqui é só o início. Aqui tem o quê? 16. Num estudo que nós fizemos recentemente, um estudo detalhado junto com os estados, nós catalogamos mais de 40 obrigações acessórias que ainda subsistem e que são coincidentes com o SPED. Isso que eu quero comentar daqui a pouco. Isso que é o pior. Você tem a mesma empresa, meus amigos, entregando informação para o mesmo estado
da federação, 3 vezes. 3 vezes. Uma delas no SPED. E outras 2 fora do SPED. Essa pesquisa que nós fizemos em detalhe, fizemos inclusive com um grupo de estudos de São Paulo chamado GETAP, é um grupo de estudos que congrega, que é patrocinado pelas grandes empresas do país e as grandes consultorias contábeis. E nós vimos o seguinte: mesmo as obrigações acessórias estaduais de abrangência nacional, então aquelas nos estados que têm abrangência nacional, comparadas com o módulo do SPED, que é a escrituração do ICMS e IPI, nós mapeamos campo a campo. Nós fizemos para mais de 40 declarações, mas estou trazendo aqui as de abrangência nacional primeiro. Quais são? A GIA Substituição Tributária, o antigo Sintegra, que sobrevive, a ficha de conteúdo de importação e o sistema aí de anexos de combustível Skank, que tem uma... A gente foi medir qual é a aderência com a FD, ICMS e IPI. E na maioria é mais de 80%, ou seja, mais de 80% das informações já estão na escrituração do ICMS e do IPI, que os senhores entregam para os estados e para a Receita Federal. E aí nós preenchemos outras declarações ainda por cima. Como que eu justifico isso? Falando de simplificação. Isso tem que ser a tônica do SPED daqui para frente. Não é que eu queira, não é que o ministro queira, é porque a gente quer. Tem que acontecer, senão o ambiente não vai melhorar. Ainda tem essa parte, e ainda tem isso. Exatamente. Então, é verdade. Isso é o pior. Você é penalizado por entregar uma coisa que você já tem. Mas o que eu quero lhe dizer é que esse quadro, ele fica ainda mais evidente quando eu olho outras declarações estaduais. Eu estou falando estaduais, mas no Fisco Federal também, só que eu digo no Fisco Federal, pelo menos, a gente já reduziu bastante. Eu diria que no Fisco Federal ficaram poucas agora, para além dos que a gente tem no SPED, dos produtos. Mas nos estaduais, no municipal, eu falei agora há pouco da nota fiscal de serviço, que eliminaria muita coisa. E nos estaduais, eu estou mostrando para vocês outra figura, que é o seguinte. Eu estou comparando agora algumas obrigações estaduais parecidas com a GIA e congêneres, algumas um pouco distintas ou que contenham a GIA. E nós fomos nos vários estados da federação e fizemos o mesmo estudo, abrindo as declarações e comparando com os campos da FD. E nós vimos aqui, que 18 mais 8, que mais de, acima de 84% é o que a gente chama de baixo, fácil de... Acima de 84% das informações já estão na FD. Então, de baixa dificuldade para você eliminar essa obrigação acessória, que não está no SPED. E mesmo média dificuldade, que é de 70 para cima, você teria ali, entre média e baixa, você teria 25 das 30 e poucas por cento. Então, a maior parte das obrigações dessa amostra, obviamente não completa, porque tem muito mais do que as 33, a gente fez estado a estado, mas você tem 70% dentro do SPED já. A gente tem que avançar para eliminar. É óbvio que há problemas. Há problemas de sistemas, há problemas legislativos que a gente tem que superar e assim por diante. Mas fica claro que a gente tem que fazer o dever de casa. Não adianta a gente revolucionar tecnologicamente o SPED. Não adianta a gente sentar para colaborar se a gente não transformar em realidade a eliminação da redundância num caso como esse. Como a gente está eliminando, por exemplo, no E-Social. E aí eu digo para vocês, aqui esse aqui está um pouco, de novo na GIA, os números não estão muito corretos, eu não tive tempo de encaixar os números últimos aqui, mas uma série de estados já eliminou outras obrigações acessórias que não só a GIA, e a gente vem trabalhando com vários estados num grupo piloto para poder eliminar outras obrigações, não só as congêneres da GIA. Nós vamos trabalhando nisso num projeto piloto. Esse projeto piloto é um projeto de simplificação e também foi anunciado pelo ministro Meirelles em dezembro. É um dos projetos da Agenda Microeconômica. Qual é esse projeto? É entender melhor como nós vamos organizar e eliminar aquelas obrigações redundantes, migrando as informações faltantes para a escrituração fiscal digital
do ICMS e do IPI, que já existe e que já é entregue. Nós estamos fazendo esse piloto com vários estados, né? Então nós temos visitado os estados que foram aos poucos aderindo e vamos ampliando, né? O grupo eu coloquei 6, mas é mais. Nós já temos quase 12 estados no grupo piloto, né? E vamos ampliar ainda mais. Qual é a ideia? É sentarmos juntos, um a um, cada estado, e aprofundarmos o que dá para eliminar, o que não dá, e como que a gente pode trabalhar junto para eliminar. Óbvio que a Receita Federal tem atuado para melhorar a própria escrituração da FD, ICMS e IPI, e com isso poder eliminar. Vou dar um exemplo para você. É difícil fazer isso, não é tão trivial, porque a gente tem que o quê? Melhorar a qualidade da informação na escrituração. A gente tem que garantir que a escrituração chegue para o Estado mais tempestivamente. Esses são desafios, mas não dá para parar no desafio e ficar olhando para baixo no problema, quando a gente tem que olhar para a direção que a gente tem que andar. A gente tem que andar para onde a gente vai. A gente tem que ir para a eliminação da obrigação. É para lá que a gente tem que andar. O resto é desafio, o resto é para superar. Então, esse é o projeto de simplificação hoje, que eu diria que tem um impacto ainda maior na vida dos senhores e terá também. Esses 3, o E-Social, a nota fiscal de serviço eletrônica e a eliminação, supressão, absorção das obrigações estaduais redundantes. E elas existem. Eu não preciso dar exemplos, eu tenho certeza que os senhores conhecem. E não falando aqui do Rio Grande do Sul, não, tem colegas aqui do Rio Grande do Sul comigo, aqui, isso não é uma questão do Rio Grande do Sul, tem outros estados ainda com uma situação obrigacional mais complexa, onde eu tenho, como eu disse, 3, até mais, obrigações coincidentes com a FD, ICMS e IPI. Que nós todos, estados, concordamos em ter juntos. Então, a gente precisa organizar isso, obviamente. Meus amigos, eu não quero, como eu digo, me alongar muito mais, porque eu quero ganhar tempo para nosso painel de simplificação, mas eu preciso mostrar pelo menos umas 2 ou 3 transparências mais aqui. Poxa, a transparência acho que entrega a idade. Mas assim, uns 2 ou 3 slides do PowerPoint, que é o seguinte: a simplificação no SPED, ele não ocorre só nos produtos SPED. Eu mostrei aqui para vocês os produtos. O E-Social é um produto, a nota fiscal de serviço é um produto, as obrigações e a FD e ICMS é um produto. Ele ocorre também nas possibilidades de negócios, subprodutos que derivam desses produtos SPED. 2 exemplos ou 3 eu falo claramente aqui. Um deles é o chamado Recoff SPED, que essa semana, a primeira empresa habilitada começou a operar no comércio exterior usando o Recoff SPED. Já saiu no Valor Econômico, saiu em outros jornais. Não estou fazendo aqui propaganda de um jornal ou outro, só estou dizendo, saiu efetivamente, né? E a primeira empresa já começa a operar. E o que é isso? É um modo simplificado de fazer importação, exportação, comércio exterior, sem ter que ter um sistema computacional homologado pela Receita. Ele usa a mesma escrituração que ele já entrega, que é a FD, ICMS e IPI, a escrituração do ICMS e IPI, mas ele entrega um pouquinho a mais. Ele entrega o chamado bloco K mais completo. Depois os colegas vão comentar. Mas, ao fazer isso, ele tem um ganho, porque ele não tem o custo dos sistemas informatizados. E, com isso, a gente já controla como que os insumos de importação estão entrando e sendo usados. Tem mais um ganho que aconteceu junto com a nota fiscal eletrônica, que nós participamos desde o início com o Denatran, startamos o processo com o Denatran, e depois esse processo amadureceu, que é o projeto Renave, esse projeto de transferência de titularidade de veículos usando a nota fiscal eletrônica. Eu não vou dar os detalhes aqui, mas foi recentemente pauta de várias notícias, etc. É só o início de um processo de simplificação que nós tínhamos antes, dentro dos órgãos de controle de trânsito, que era cartorial, era feudal. Você tinha que fazer isso, levar em tantas vias, botar no livro de não sei o quê, transferir para não sei quem. Você pode fazer isso eletronicamente quando você já compra e emite uma nota fiscal eletrônica. Então, está dentro do processo do SPED essas melhorias que não são produtos do SPED, que são subprodutos, que são derivados dos produtos do SPED. Mas, de novo, qual é a palavra-chave aqui? Simplificação. A ideia, de novo, é simplificação. É isso que vai nortear os próximos passos, seja nos mudanças nos produtos ou nos subprodutos que advirão. E nós temos um outro projeto que está começando agora,
Devagar é um projeto antigo e nós vamos retomar, que é da Central de Balanço. Nós vamos retomar esse projeto, já estamos tratando com vários órgãos da administração federal, e ele é quase como eu digo, cai de maduro. Não é um produto SPED. Central de Balanço não é um produto, é um subproduto. Por quê? Porque, teoricamente, essas demonstrações contábeis já existiriam na ECD, na escrituração contábil digital. Você já entrega. Você precisa ir lá buscar, de forma qualificada. Você já tem isso no SPED, e você já pode oferecer isso para o mercado, reduzindo o custo de crédito, dando transparência, simplificando. É o que eu estou dizendo agora. Por que não fazer, então? Óbvio que tem custo. Então, esse é um projeto que ainda está no seu início, mas a gente retomou ele com vigor. A gente já tem um bom encaminhamento para esse projeto, a gente acredita que possa tocar ele com bastante rapidez. O impacto de simplificação aqui, desnecessário dizer. Bom, eu vou parar por aqui, né? Mas antes de terminar com o meu último slide, eu queria falar para vocês de uma experiência que eu acho que é muito bacana, que a gente tem feito em parceria com a FENACOM e que deu muito certo, né? Como eu digo, óbvio que a diretriz do SPED é a simplificação. Mas parte da simplificação, e conversando com o Jonathan, a gente sempre fala isso, parte da simplificação é fazer conhecimento ser mais acessível, é trocar conhecimento. É difícil, às vezes, é difícil, porque o governo tem as mesmas limitações que as empresas têm em termos de dinheiro, em termos de recursos. E, às vezes, a gente não consegue implementar tudo o que a gente gostaria, em termos de facilitar as dúvidas dos contribuintes, de atender melhor. Mas a gente tem tentado. E uma das coisas que a gente tem visto que deu muito certo é a produção de vídeos. A produção de pequenos vídeos com esclarecimentos de dúvidas. E essa parceria com a FENACOM começou muito bem. A gente criou esse portal chamado Árvore do Conhecimento. A gente não, deixa eu deixar claro, a FENACOM criou, a gente é coadjuvante aqui. Em que sentido? A gente entra com o conteúdo e a gente tem a maior honra e prazer de poder ajudar, mas eles criaram isso lá, né? E a gente, obviamente, vê a oportunidade de divulgar esse conhecimento. Então, nós fizemos vários vídeos curtos. Vocês podem agir no celular, já assistir os vídeos, né? Salvo engano, o Doninho me falou que já está em quase 100 mil acessos, né? Quase 100 mil vídeos já foram assistidos, né? Nós temos aí 100 vídeos da ECF, mais de 60 vídeos do E-Social. Nós vamos produzir vídeos da REINF ainda esse semestre. Vamos produzir vídeos da E-Financeira e assim por diante, né? Qual é a ideia aqui? É o início, é tentar ajudar quem está no outro lado tentando prestar a obrigação. Simplificar através da passagem de conhecimento, do tirar dúvidas, etc. Outros projetos virão, mas eu sempre cito esse porque eu acho que tem um impacto muito grande já para vocês. Bom, meus amigos, eu não quero estourar meu tempo. Como eu disse, queria até encurtar. Infelizmente, não consegui encurtar tanto quanto eu gostaria. Gostaria de ter encurtado um pouquinho mais. Mas eu vou parar por aqui para a gente poder passar para outra parte do nosso evento. E aí eu passo a palavra ao mestre de cerimônias e agradeço vocês imensamente pela paciência. Muito obrigado.